Do espaço entre as lembranças e tudo aquilo que guardamos por recordações, o tempo criou uma marca indelével, poeticamente concebida como a linha da memória. O traçado da existência que segue a vida em movimento. Feito trem na disparada pelas ferrovias do sul do mundo. Símbolo de um período de transformações sociais e econômicas, o cenário visto das janelas de um vagão é a firme representação paisagística de grandes conquistas proporcionadas pelo trem. A invenção que mudaria a logística mundial é venerada até hoje como uma das principais inspirações criativas do homem, só comparada à invenção da roda. O universo ferroviário desafiou seus próprios limites, ditando o rumo da história do interior catarinense ao longo de um imenso vale rochoso. A conexão ferroviária que ligaria a região sul ao sudeste brasileiro, chegando à capital da nova república, se estabeleceu por meio da ferrovia São Paulo-Rio Grande. O traçado que integraria o Brasil atravessaria o estado de Santa Catarina pela margem esquerda do Rio do Peixe, área habitada por indígenas e caboclos nativos. O trecho de 372 quilômetros ficaria conhecido como a Ferrovia do Contestado. Essa ocupação ela é pensada, a ferrovia, ainda no final do Império. O imperador Dom Pedro II já tinha esse projeto, quer dizer, o projeto da ferrovia nasce ainda no governo imperial. E o processo de construção de ferrovias ele crescia muito, os países platinos tinham já há muito tempo transporte ferroviário, assim como o Rio Grande do Sul, então era necessário ligar o sudeste do país, que era a região que mais se desenvolvia, com a região que já tinha desenvolvimento, que era a região do sul, principalmente o Rio Grande do Sul, com a Estância do Gado e coisa parecida. A trajetória desta gigantesca ferrovia, que remonta a mais de um século de história, desde o início das operações no Vale, começa a ser protagonizada em 1887, pelo engenheiro João Teixeira Soares, que projeta o traçado de uma estrada de ferro de 1.403 quilômetros entre o interior paulista e os rincões gaúchos, possibilitando a ligação da então capital federal do Rio de Janeiro às regiões fronteiriças do Brasil com a Argentina e o Uruguai. Há 6 dias da proclamação da República, em 9 de novembro de 1889, o imperador Dom Pedro II promoveu a concessão da ferrovia a João Teixeira Soares. O renomado engenheiro, com profundas ligações com a coroa, garantiu a ratificação do documento no ano seguinte e conseguiu, de Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório, a continuidade das atividades. Para a obra monumental avançar por entre campos e florestas e araucárias intocadas, 2 eixos construtores são operacionalizados. De Santa Maria, no interior gaúcho, partem em 1890 as obras do Sul, executadas pela Compagnie de Chemin de Fer Sud-Ouest Brésilien, uma empresa internacional fundada por investidores europeus. Na etapa norte, as frentes de serviço são iniciadas anos mais tarde, em 1897, na cidade de Itararé, no interior paulista, onde uma grande estação ligaria o traçado a Sorocabana. O atraso teve diversos episódios. Primeiro foi a transferência do trecho Itararé-Rio-Uruguai à Companhia União Industrial dos Estados do Brasil, só que a empresa preferiu repassar a concessão para uma outra construtora, a Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Em
Enquanto isso, o trecho de Santa Maria ao Rio Uruguai seguia em obras até ser estatizado em 1896 pelo estado do Rio Grande do Sul. Com os estudos definitivos aprovados em 1895, as obras fluem norte e sul, com a conclusão do trecho de 264 quilômetros entre Itararé, em São Paulo, às margens do Rio Iguaçu, no Paraná, encerrados em 1905. As obras sofrem nova paralisação, sendo retomadas novamente em 1907, com o avanço dos primeiros 50 quilômetros de linha do território contestado, alvo de disputa entre o estado de Santa Catarina e o Paraná. A questão de litígio territorial começa com uma contenda internacional. Para a Argentina, a região oeste dos atuais estados do Paraná e de Santa Catarina lhe pertencia. O pretenso estabelecimento de fronteiras pelos rios Chapecó e Chopin baseava-se no Tratado de Madrid de 1750. Após acordarem que o litígio seria solucionado por arbitramento, com a proclamação da República, é assinado o Tratado de Montevidéu, e em janeiro de 1890 se dividia a região entre ambos os países. Nós sabemos que aqui, esse cantão do Brasil, mais especificamente na nossa região aqui de Santa Catarina, sempre houve problemas de fronteiras e limites, né? Os problemas de fronteira entre Brasil e Espanha na época, né? Depois, anterior ainda, tinha os problemas entre Portugal e Espanha, depois o Brasil e os países latinos, principalmente a Argentina, e depois a questão de divisa ainda, Santa Catarina e Paraná. E essa região já era há muito tempo chamada de região contestada. O Congresso Nacional do Brasil não reconhece o termo e a questão é submetida ao arbitramento do presidente norte-americano Grover Cleveland, que emite um documento dando ganho de causa ao Brasil e define as fronteiras pelos rios Peperiguaçu e Santo Antônio. Esse acordo de limites ou de fronteiras, o que se usou para definir o que era do Brasil e o que era da Argentina, por exemplo? A questão da ocupação. Toda a nossa região aqui de Santa Catarina, oeste Santa Catarina, sudoeste Paraná, no norte e nordeste do Rio Grande do Sul, era ocupada por brasileiros. Então essa região passa a ser do Brasil, né? O presidente Grover Cleveland, né, que era o presidente americano, ele vai fazer essa arbitragem e com um acordo, né, de todos os países envolvidos. Era o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então parte, por exemplo, da província de São Pedro, que era o Rio Grande do Sul, ficou para o Uruguai, né, a chamada região das Missões, parte dela para a Argentina, outra para o Paraguai. Definida a questão com a Argentina, se inicia uma disputa interna entre Paraná e Santa Catarina, a qual ficaria conhecida como a Questão de Palmas. O projeto ferroviário cortaria território exatamente no epicentro da área de conflito, entre os rios Iguaçu ao norte e Uruguai na extensão sul, pela margem esquerda do Rio do Peixe. A esquerda da margem do Peixe para a construção da estrada, ela tem um objetivo, ou seja, que ela tinha uma geografia melhor, né? E outra que o caminho das tropas, que vem desde 1750, aliás, né? Ele segue a margem esquerda, então já tem mais ou menos um caminho traçado. A ferrovia não vai ficar longe do caminho que já se tinha, que era o caminho das tropas. O ano é 1908 e as obras da ferrovia estão paradas, o que leva o governo brasileiro a dar um ultimato à Companhia São Paulo-Rio Grande, obrigando a conclusão dos serviços em extensão,
sob pena de perda da concessão. Nesta época, o empreendedor norte-americano Percival Farquhar assume a concessão, integrando a empresa à Holding Brazil Railway Company. Então, a estrada de ferro ela começou ainda, né, no final do século XIX, e ela tem uma interrupção. Foi contratada uma empresa francesa, aí teve uma série de corrupções, e aí a gente vê que a corrupção não é de agora, a corrupção no Brasil é desde a chegada aqui dos colonizadores, né? Em 1808 há uma interrupção, e aí o que o governo faz? Ele busca, né, nos Estados Unidos um novo parceiro, eu diria assim, porque o Percival Farquhar ele tinha projeto de construção de estradas por toda a América Latina, né? E não só a construção de estrada, mas de ponte, rede ferroviária, claro, né? Até rádios, comunicação. Tanto é que a primeira rádio no Brasil, a Rádio Nacional, é propriedade do Percival Farquhar, e aí ele assume também a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande e a estrada de ferro Madeira-Mamoré lá na Amazônia. Para maximizar os lucros, o grupo estadunidense associa a construção ferroviária à extração florestal e à exploração de terras, criando a Southern Brazil Lumber and Colonization Company, que se torna a maior indústria madeireira da América Latina. O objetivo dele não era outro não ser madeira, né? E aí eu digo assim, o Percival Farquhar ele abriu dois grandes caminhos de retirada de madeira na América Latina, né? Uma pelo Oceano Atlântico, que era aqui no Porto de São Francisco, da estrada São Paulo-Rio Grande, e outra, né, na cidade de Mamoré, retirando a madeira pelo Oceano Pacífico. E para ele foi um grande negócio, né? Um grande negócio, porque ele fez todos esses negócios no Brasil, né, a partir de então, e esse cara ele vai intervir, inclusive, dentro do próprio governo, né? A gente tem documentos aí que mostram a intervenção dele no governo, dizendo o que o governo brasileiro tem que fazer, né? E aí é com esse poderio todo que o caboclo vai se enfrentar, né? Eu diria assim que o Percival Farquhar é a primeira grande chegada do capital internacional de exploração mesmo no território brasileiro. Para garantir a execução da ousada ferrovia, o engenheiro Aquiles Stengel é contratado para tocar as obras. Conhecido pelo alto índice de desempenho, Stengel recruta mais de 4.000 homens, chegando a seguir ao total de 8.000 trabalhadores, vindos de diversas regiões do país e do exterior. As obras iam bem, avançando 1,5 km por dia, tendo a inauguração do primeiro trecho de 103 km entre Porto União e Taquaral Liso, passando pelas estações de São João e de São Roque no início de abril de 1909, com a presença do presidente da República, Afonso Augusto Moreira Pena. Na verdade, essa obra ela foi muito acelerada, né? Porque ela começa em 1908 e em 1912 ela é entregue. Um trecho de mais de 1.000 quilômetros de extensão de ferrovia. Então, logo foi se inaugurando. Isso tinha também objetivos de se fazer rapidamente para no sentido da exploração da madeira também, né? Porque fazendo a ferrovia, tinha a ferrovia para o escoamento da madeira. Eu fazia a base de 24, 25 soldas por dia. Por último foi aumentando, o patrão, o feitor já gostava, achava bom que o serviço estava rendendo dia a dia. Nós já fizemos 30, 40 soldas por dia. Nós apoiava um aparelho aqui e outro aqui. Daí tinha o modelo de massa de areia, que nós fazíamos o modelo lá no vagão mesmo, e daí apoiava aqui e por baixo nós enchíamos de massa. E aqui no lado, e o outro de lá fazia essa parte e eu fazia nessa parte aqui.
em cima de massa e por baixo também, né? Era tirado aqueles aparelhos, a máquina, o panelão, e daí tirado já toda aquela chapa, que é o formato era uma, tipo, duas coisas assim. Aqui dentro era os tijolos, né? O tijolo que nós mesmos, o modelo de tijolo, nós fazíamos bem certo. Daí nós tirava o acabamento, tirava fora e cortava com maçarica esse lado aqui e aqui. Daí nós nivelávamos com esmerilha. E daí o resto, daí tinha dois outros que faziam a soca, o socamento dos ornamentos. A lanterna era fugir da ronda de noite. E às vezes eu trabalhar num acidente ali para iluminar, né? É só quando eu estava varando o trem para isso aqui, para enxergar bem, né? Daí eu entendi que era o ronda, né, que estava ali. Levantava e fazia 3 vezes assim, sabe, para ele. Aí sabia que era o ronda. Para segurança tinha, cada vez que tinha para passar o trem passageiro, tinha que ir um para cima e outro para baixo. Para cima era 6 km, para baixo era 3. Todo dia. Uma vez nós ficamos só em 2 aí, sabe? O companheiro ia para cima e eu ia para baixo de manhã. E de tarde eu ia para cima e vinha para baixo. Os serviços seguem pelo vale com forte presença de grupos terceirizados, comandados pelos chamados taifeiros, equipes contratadas por empreitada para diversas frentes, incluindo roçadas e a segurança da companhia construtora. Um dos empreendedores é um gaúcho de Vacaria, que se tornaria uma lenda épica, Zeca Vacariano. A corrupção e a falta de pagamento gera revolta na região. Para dar fim ao impasse, Zeca arquiteta um plano que terminaria em morte. Zeca sabia que o dinheiro para o pagamento das empreiteiras era trazido até Rio das Pedras por trem, pelo trem pagador. Com a ferrovia ainda em construção, um trecho foi interrompido para a passagem. A comitiva precisou descer com o dinheiro, momento em que o bando de Vacariano executa a ação. Zeca e um grupo de pelo menos 20 comparsas teria feito a emboscada. 2 seguranças que acompanhavam a comitiva morreram, outro ficou ferido. O tesoureiro foi machucado e o engenheiro conseguiu escapar. Zeca e o bando fugiram levando 375 mil contos de réis. Onde foi parar a fortuna de Vacariano? É um mistério que ainda não foi desvendado. O ano de 1909 foi um ano emblemático para a história da pequena localidade que iniciava a se desenvolver. Em 1909 houve o primeiro assalto a um trem pagador e ele aconteceu no momento que a ferrovia estava em construção, mais de 4.000 trabalhadores estavam aqui na região e o assalto foi praticado porque há mais de 4 meses os trabalhadores não recebiam seu salário. E isso acumulou um volume muito grande de dinheiro. E nesse sentido é que o Zeca Vacariano e sua equipe aproveitaram o momento para praticar o assalto. Esse assalto colocou Pinheiro Preto a nível nacional. A imprensa do Rio de Janeiro noticiou, a imprensa do Rio Grande do Sul também noticiou e Pinheiro Preto ficou conhecido em função da magnitude do assalto, do volume de dinheiro roubado e também da ousadia dos assaltantes em assaltar o trem com toda a segurança que tinha. É interessante esse assalto porque ele assalta todo o dinheiro que é para pagar os funcionários, né? Não se sabe se os funcionários depois receberam de outra forma.
se sabe que nunca houve origem para onde foi esse dinheiro, né? Ou seja, para onde foi esse roubo do Zeca Vacariano. O Zeca Vacariano foi preso, foi condenado, os seus comparsas quase todos presos, mas e o dinheiro? Possivelmente ele tenha sido até uma certa farsa, né? Usaram em peça de ferro, como o Zeca Vacariano, para fazer o assalto. Ele leva o dinheiro, mas leva para onde esse dinheiro? Nunca se descobriu. Se tem possibilidade, né, e se tem inclusive indicativos de que membros do próprio governo, da justiça da época, acho que se apropriaram desse assalto. Foi o maior assalto em moeda de pagamento para trabalhadores na história do Brasil. Naquele mesmo ano, os avanços das obras chegaram à região de Pinheiro Preto, onde um túnel é construído, com o pretexto de encurtar cerca de 2 quilômetros de linha. A escavação feita em rocha passa a ser considerada ponto estratégico para a segurança ferroviária, no caso de uma invasão inimiga. Na verdade, esse túnel teve a função, sim, estratégica, ponto estratégico de guerra. Análises feitas comprovaram que a distância que esse túnel encurtou não era suficiente, não era compensatória em relação ao custo e em relação à demora da construção. Portanto, o único objetivo foi realmente o objetivo estratégico. Nós tínhamos terreno plano à margem do Rio do Peixe, onde essa ferrovia podia ter sido construída. Tanto na ponte de Marcelino Ramos, quanto aqui no túnel de Pinheiro Preto, foram deixados dispositivos de segurança para que se pudesse implodir tanto a ponte quanto o túnel em caso de necessidade. O objetivo, logicamente, era impedir que tropas se dirigissem sentido Paraná, sentido São Paulo, Rio de Janeiro. Portanto, aqui no túnel, podemos verificar as perfurações que foram deixadas propositalmente para colocar a dinamite, tanto do lado sul quanto do lado norte. As obras ferroviárias prosseguem pelo vale e no ano seguinte 10 estações ao longo do Rio do Peixe são inauguradas. A integração definitiva entre os trilhos aconteceu na segunda quinzena de outubro de 1910. Na etapa sul, a conclusão dos serviços aconteceu em 25 de outubro, ultrapassando a estação Alto Uruguai, chegando à margem esquerda do Rio Uruguai. 4 dias após, as obras do Eixo Norte alcançaram a foz do Rio do Peixe, em 29 de outubro daquele ano. Em 17 de dezembro de 1910, o Rio Uruguai foi finalmente atravessado pela primeira vez por uma composição ferroviária, que chegou ao lado gaúcho, usando uma ponte improvisada. Encerrado o trecho entre Santa Catarina e Paraná, com a construção da ponte que ligaria esses dois estados, efetivou um momento importante para a história local. Inclusive, em 1910, o presidente da época, Afonso Pena, esteve na região para fazer a inauguração das principais estações ferroviárias que ficavam próximo ao estado do Rio Grande do Sul, que foi a estação de Uruguai, de Volta Grande e Marcelino Ramos. Na época foi um feito muito importante, atraiu moradores dos dois estados, para presenciar esse momento de inauguração, e ele também representou um marco importante para a economia local, e de todo o estado, mas para a economia local isso foi muito importante porque a partir daí, com a circulação do trem, a economia tinha um favorecimento em relação ao escoamento da produção.
esse fato ele é também marcante, né? Ele é marcante porque ele dá o início também de um processo de decolonização, né? Porque a estrada de ferro, ela tinha também esse objetivo, né? Além de fazer esse traçado de ligação para transportar a economia, ela abria uma nova perspectiva de decolonização, né? E a região oeste de Santa Catarina, a partir daí, ela começa a receber imigrantes exatamente vindo pela estrada de ferro. O desafio de vencer as águas do Uruguai foi possível graças à construção de uma ponte provisória. Só que a obra, feita de madeira bruta, não resistiria às cheias do Grande Rio, sendo levada pela enchente de maio de 1911. A retomada da operacionalização dos trens dependeria da conclusão da montagem da ponte metálica, importada da Bélgica, o que aconteceu em 1912. A obra de 455 metros de extensão resiste ao tempo, ao longo de mais de um século. Nós passamos a nossa infância e a nossa adolescência aqui, né, na beira da estrada de ferro, né? E então a nossa casa, como ficava muito de frente ou mesmo na estação, a nossa mãe nos penteava, nos arrumava diariamente para que nós, como era o evento da nossa vida, a passagem do misto, para que eu e minha irmã então acenássemos e cantássemos para os passageiros, né? Então era um evento diário da nossa vida, né? Cantar, acenar. E aí isso deu um repertório muito grande na nossa vida, porque ao tempo em que nós crescíamos, nós ficávamos imaginando, né? Eu e a minha irmã, tentando imaginar quem era aquele passageiro, de onde é que ele vinha, para onde é que ele estava indo e o que ele estava fazendo no trem, que história de vida ele tinha, né? E isso foi enriquecendo a nossa imaginação e aumentando o nosso repertório de vida. Era sempre muito difícil ter que arrumar a mudança e ir para um outro local. Mas sempre que nós chegávamos nesse outro local, nós conseguimos construir laços, né? E são laços que nós trazemos até hoje para a nossa vida, né? Mas a filha de agente de estação era isso, era estar permanentemente pronto para fazer mudança. E teve uma marca também que foi difícil para a família, quando o pai recebeu um pedido, uma solicitação para que ele fosse transferido para o Rio de Janeiro. E aí nós tivemos que fazer uma reunião de família, né? E a família então optou por não ir, né? E aí tivemos que ir para onde eles mandaram o pai naquela época. O pai não pôde escolher porque ele se negou a ir transferido para o Rio de Janeiro, né? Mas foi uma opção familiar, para que a gente ficasse mais perto da nossa família, das nossas raízes. Continua no próximo episódio. O progresso que agora avança com a negociação de terras e o início das operações da maior serraria da América Latina. A Guerra do Contestado é deflagrada e os caboclos do Contestado são dizimados pelas operações militares do Exército do Paraná. O progresso feito a ferro e fogo durante décadas e o declínio da majestosa Ferrovia do Contestado com as privatizações.